Jesus, no capítulo de número 3, vai começar o ministério de Pedro. O ministério de Pedro começa a ser espalhado pela toda a região. E Deus começa a usar esse homem para curar e para libertar. Deus começa a usar Pedro para justamente pregar o Evangelho, justamente naquela região em Jerusalém. E assim Deus levanta esse grande homem, e ele começa a ser um imitador de Cristo. Glória a Deus. E em suas ações, ele imita tudo que Cristo fez e o ensinou. Assim devemos fazer, e assim devemos praticar. A gente deve fazer aquilo que Jesus nos ensinou. A gente devemos fazer aquilo que Jesus, ele nos instruiu a fazer. E assim, Pedro, ele começa a exercitar aquilo que Jesus o ensina. Em Atos dos Apóstolos, Deus começa a levantá-lo. E assim, aqui no capítulo 3, começamos a perceber que Deus começa a usá-lo. Mas Pedro tem uma história por detrás. Pedro aqui em Atos, todos veem ele muito usado. Todos veem ele um grande homem. Aqui em Atos dos Apóstolos nós percebemos que vemos que quando Deus usa poderosamente, de uma tal forma, que a sombra de Pedro curava os enfermos. Oh, glória! Deus, ele começa a usar Pedro de uma tal forma que ele lança uma palavra sobre Ananias e Safira, e assim aquele casal é morto imediatamente no templo, por justamente cometer um pecado. E esse pecado se chama mentir para o Espírito Santo. Eles mentiram para o Espírito Santo, e ao mentirem não teve misericórdia. E ao mentir ao Espírito Santo, eles morreram justamente ali no templo. Deus usava Pedro poderosamente, mas nós percebemos que durante a história dos evangelhos por detrás de Atos, vamos perceber que Pedro era totalmente diferente. Pedro era um homem que era um pescador de peixe. Ele pescava peixe. Pedro, ele era justamente um temperamento sanguíneo. Ele agia pela emoção. Pedro não pensava ao falar. Pedro não pensava ao justamente o agir. Ele agia por impulso. Ele agia por emoção. Pedro era um homem iletrado. Pedro, ele não era um homem estudado, como foi Paulo. Pedro era totalmente um homem fora da curva. Quando nós percebemos que Jesus o escolhe para ser o seu discípulo, Jesus o escolhe para ser o seu apóstolo. Se qualquer um pastor queresse pastorear Pedro, não queria, porque Pedro era difícil. Pedro era difícil, uma ovelha complicada para se pastorear, porque aquele que pastoreia essa ovelha deveria ter muita paciência e mansidão para pastorear Pedro, porque Pedro era complicado, Pedro era muito difícil. E assim começamos a entender que Jesus, ele transforma Pedro. Jesus, ele muda Pedro da água para o vinho. Assim, Jesus o transforma. Mas qual que era a diferença do Pedro dos evangelhos e do Pedro dos Atos dos Apóstolos? Qual que era a diferença? O que mudou? O que fez Pedro ser totalmente diferente? A única coisa que nós percebemos é aquilo que aconteceu em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 2,
houve a descida do Espírito Santo. E quem tem o Espírito Santo, ele não é qualquer pessoa. Quem tem o Espírito Santo, ele não vive uma vida qualquer. Quem tem o Espírito Santo, ele é diferente. Quem tem o Espírito Santo, ele não pensa como os outros. Quem tem o Espírito Santo, ele tem a sabedoria de Cristo. Quem tem o Espírito Santo, ele tem uma vida sobrenatural. Ele tem experiências e revelações de Deus, do que qualquer outro normal, do que qualquer outro natural. E assim, essa é a diferença de Pedro dos Evangelhos para Pedro de Atos. Porque Pedro, ele tinha o Espírito Santo, mas no momento que ele andava com Jesus, ele ainda não recebeu a virtude do Espírito Santo. Oh, glória. E essa é a diferença hoje. Mas o porquê? Aqui fica a pergunta: qual era o segredo desses homens? Não somente de Pedro, mas dos apóstolos. Lembramos de Filipe, lembramos de Estevão, lembramos de homens usados por Deus, que não temiam autoridades, que não temiam qualquer demônio, que não temiam qualquer perseguição. Eles pregavam por amor de Cristo e morriam por esta causa. Qual que é a diferença da geração da igreja primitiva, da geração dessa igreja moderna? Qual que é a diferença entre os apóstolos? Porque eles eram homens qualqueres. Eles eram homens como nós. Eles comiam arroz e feijão como nós comemos. Eles viviam como nós. Eles não eram diferentes. Mas a única diferença que eles tinham é que eles tinham o Espírito Santo. Mas a igreja também hoje tem. Qual que é a diferença? Porque Deus usa eles, mas não usa nós como Deus usava eles. Porque não há curas e milagres nas igrejas que lá, naquela época, Deus usava. Nós percebemos no capítulo 3 que Pedro e João subiam juntos ao templo. Pedro e João, eles iam para o templo. Eles tinham um endereço. O endereço deles é aquele templo. É assim que acontece hoje. Muitos cristãos não têm mais um endereço. Muitos cristãos, eles não cultuam mais a Deus. Eles não participam de ministérios. Eles não congregam mais em nenhuma congregação. São crentes desigrejados. E crentes desigrejados, crentes que não ceiam, crentes que não vivem em comunhão, crentes que não fazem parte do corpo de Cristo, esses mesmos cristãos, eles não permanecem no Evangelho por muito tempo. Eles não permanecem justamente na obediência com Deus por muito tempo. Porque Jesus, ele vai dizer que aquele que não bebe, daquele que não come do pão dele, não faz parte dele. Jesus diz que aquele que não participa da ceia não faz parte dele, porque a Santa Ceia do Senhor, ela é sagrada. A Santa Ceia do Senhor é para os escolhidos de Deus. A Santa Ceia do Senhor é para os separados dele. A Santa Ceia do Senhor não é para qualquer um participar. E assim, Pedro e João tinham um endereço. Aquele tempo, eles iam lá, eles iam para aquele lugar, fazer um clamor, fazer uma oração. Pedro e João sobe o tempo, e o texto vai dizer que era a hora da oração. Eles eram homens de oração. Eles eram homens que tinham uma vivência de oração constante com o Senhor. Eles eram homens de oração. Está escrito lá em Tiago que a oração de um justo, ela pode muitos os seus efeitos. E aqui eu começo a entender
que Pedro, ele tinha uma vida de oração com Deus. Eles não iam para o templo para olhar para o irmão da direita, para orar se tinha multidão ou não. Eles iam para o templo para orar, para buscar ao Senhor. O foco deles era de encher de poder. O foco deles era receber a autoridade do céu. O foco deles era ser justamente sentir a presença do Senhor. Era a visão de Pedro. Essa era a visão de João. Ter uma vida de oração. E quem tem uma vida de oração, Deus enche esse homem e essa mulher de fé. Assim como acontece também com o profeta Elias. O profeta Elias, ele vai profetizar contra Acabe. E vai dizer para Acabe: Acabe, não vai chover mais. Não vai cair mais orvalho. Não vai cair mais nenhuma gota d'água do céu. Porque Deus, ele vai cessar essa chuva. Deus, ele vai cessar. E assim Deus, assim Elias vai profetizar contra Acabe. E ele fala: segundo a minha palavra. O interessante é que Elias, ele libera uma palavra. Só que essa palavra não diz assim diz o Senhor. Essa palavra diz segundo o que ele disser. Nós começamos a entender que Elias era um homem de fé. Elias era cheio de fé. E a fé que Elias tinha era extraordinária. Era uma fé que caía fogo do céu. Não precisava Deus falar com ele. Não precisava Deus revelar com ele. Ele cria que Deus podia cessar aquela chuva. Ele cria que Deus podia cessar. E justamente Elias, o texto vai dizer, lá no Novo Testamento, lá uma das cartas, que Elias era um homem fervoroso em oração. Elias era fervoroso em oração. E por isso que Deus operava juntamente com ele. E ali, Elias, ele era um homem de oração. E tinha uma oração fervorosa. E assim, Elias, ele vai fazer um desafio com os profetas de Baal. E assim os profetas de Baal, eles aceitam esse desafio. E assim Elias faz 30 segundos de oração e o fogo cai do céu. E muitos cristãos hoje, ao fazer oração, quando fazem oração, quando vai orar, ele dobra o seu joelho e vai precisar de um tempo para cair fogo do céu. Mas Elias, em 30 segundos, Deus fez cair fogo do céu. Oh, glória! E por que essa diferença? Por que essa diferença extraordinária? Porque eram homens que buscavam constantemente a Deus. Eram homens que ocupavam o seu tempo com oração e com a palavra. Eram homens que não brincavam com o Evangelho de Deus, que tinham temor a Deus. E hoje vivemos o tempo em que há blasfêmias. Vivemos em tempo que há brincadeiras com as coisas do Espírito Santo. Vivemos o tempo de uma igreja fria, de uma igreja que tem mais louvores e adoração, e a oração esquece de lado, e a palavra esquece de lado. Vivemos o tempo das redes sociais. As redes sociais, ela é benéfica, mas ela pode ser maléfica se a pessoa não saber discernir, se a pessoa não saber usar, porque ocupa tempo da oração, ocupa tempo da palavra, e assim Deus não opera com milagre, e assim Deus não opera com libertação. Deus, Ele quer usar
Deus, Ele quer levantar profetas. Deus, Ele quer salvar a humanidade do pecado. Mas é necessário que a igreja esteja em oração. É necessário que a igreja clame ao Senhor, para que Deus envie obreiros para a obra, para que Deus levante os seus profetas, para que Deus ele justamente possa operar. Mas porque ainda Deus não opera poderosamente, porque ainda falta a união, a unidade, não somente com Deus, mas com os irmãos, porque há divisões, há contendas, há fofocas, e a casa que está dividida, ela não permanece para sempre. Uma hora ou outra vai se desfazer, uma hora ou outra vai ser destruída. Então os irmãos devem estar em união, e nessa união, quando a igreja está unida, Satanás não tem como derrubar. Oh, glória! Quando a igreja ela está unida, os demônios podem se unir, que não conseguem destruir a igreja. Mas é necessário a igreja estar unida. Como Pedro, como os apóstolos estavam unidos em oração uns pelos outros. Assim como está escrito no capítulo 1, no seu versículo de número 14. Todos esses perseveraram unânimes em oração, em clamor, com as mulheres, com a Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Eles estavam ali, os 120 pessoas, estavam unidos em oração, perseverando em um propósito, perseverando em uma visão, perseverando em um objetivo. E assim dentro das igrejas, há um com tal visão, há outro com outra visão, há outro com outro propósito, e assim não tem como Deus operar com o sobrenatural, não tem como Deus operar com o milagre, porque para que Deus possa usar Pedro, aqui em Atos 3, era necessário que eles estassem em comunhão e oração uns pelos outros. E assim Pedro e João, eles estavam dando tempo para orar, e ao ver ali o coxo de nascença, um coxo que era carregado pelas pessoas diariamente para aquela porta do templo. Aquele coxo, ele vivia na sua mordomia, na sua simplicidade. Aquele coxo, ele não queria sair do seu lugar, ele não cria no seu próprio milagre. Aquele coxo, ele se conformou com a sua enfermidade, ele se conformou com a sua doença, porque havia anos que ele ia ali naquela porta, e ele recebia esmolas, ele recebia moeda, e ninguém passava e fazia oração por ele, ninguém passava e usava para curar e para libertar aquele homem. Quantos enfermos estão à porta do templo, e Deus quer usar alguém, mas não há ninguém para usar para curar, não há ninguém para usar para libertar. E por que não há ninguém? Porque ainda não há ninguém que recebeu a autoridade. Porque para receber a autoridade tem que ter vida de oração. Para receber a autoridade, você tem que perseverar na fé. Aleluia. Você tem que perseverar na obediência. Porque a autoridade não vai vir sobre as suas mãos se você ficar parado. A autoridade não vai vir sobre as suas mãos se você não orar sem cessar, se você não obedecer a palavra de Deus. A autoridade ela não vai vir sobre você se você não respeitar o processo do Senhor sobre a sua vida, se você não respeitar o vale que você tem que enfrentar, se você não respeitar o deserto que você tem que enfrentar, aleluia, se você não respeitar a casa da olaria que você tem que ser moldado. Então, para Deus te dar autoridade e te usar, você deve passar por um processo,
Você deve permanecer na oração e na obediência. E assim aquele coxo estava ali, acomodado com a sua enfermidade. Quantos estão acomodados com o seu pecado, com a sua vida? Você já está percebendo que o seu tempo da palavra diminuiu? Antes você lia 3 capítulos, mas agora você lê 1. Antes você orava meia hora, mas agora ora 10. Você está percebendo que você está distanciando? Você está percebendo que você não é mais um homem profundo na oração, um homem profundo na palavra? Você está percebendo? Está ficando acomodado. É por isso que Paulo fala que na casa do Senhor há muitos fracos, há muitos que dormem, há muitos que estão dormindo. Eles ainda não morreram, mas estão dormindo, estão dispersos, sem entender o que Deus está fazendo, sem entender os tempos que Ele está vivendo, porque está dormindo. E assim, há muitos também fracos, que não tem mais força, que não tem mais vontade de receber a cura, que não tem mais vontade de receber uma unção, que não tem mais vontade de receber um dom, que não tem mais vontade de receber algo extraordinário de Deus, algo novo do Senhor. Se acomodou com o velho, se acomodou com o antigo, e não quer nada novo, e não quer nada novo. É por isso que Jesus fala: vocês pedem mal, vocês não sabem pedir a Deus, porque aquilo que vocês pedem é muito miserável a comparado com o que Deus tem para você. Glória a Deus. Então é necessário estarmos em oração, ligados na palavra e ligados no trono do Senhor, para entendermos o que Deus pode fazer sobre nossas vidas, para entendermos o que Deus pode fazer sobre a igreja. E assim aquele coxo, ele está lá no templo. Pedro passa por ali perto, e assim o texto vai dizer que vendo a Pedro e João, iam dispostos a entrar no templo, rogava que desse uma esmola. E Pedro, fitando os olhos nele, fitou juntamente com João e disse: olha para nós. Aquele coxo, ele viu Pedro e João passar, ele pediu uma esmola. Aquele coxo, é como eu falei aqui agora, ele não sabia o que estava pedindo, ele estava se conformando com uma esmola. Muitos estão pedindo esmolas, mas não pedem um milagre, não pedem a cura, não pedem a libertação, não pedem um renovo, não pedem o avivamento. Está pedindo esmolas, está pedindo aquilo que é da terra e que não é do céu. E assim, aquele coxo, ele pede moedas. Pedro olha nos olhos nele, e quando Pedro olha nos olhos nele, e aquele coxo olhava nos olhos, e aguardando receber das suas mãos alguma coisa. E assim Pedro, usado pelo Espírito Santo, ele fala: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Glória a Deus. O interessante é que Pedro naquela hora não tinha prata nem ouro, mas aquilo que ele tinha, ele entregou para aquele coxo, que era Jesus Cristo. Pedro, ele tinha Jesus em sua vida. Pedro, ele tinha Deus em sua vida. Não adianta você ministrar em nome do Senhor se você não tem o nome dele em sua vida. Ô glória! Não adianta você dar algo para alguém se você não tem, porque é para dar, você tem que ter. Se você
quer ministrar cura, você tem que ser curado. Ô glória. Se você quer ministrar libertação, você tem que ser liberto. Se você quer ministrar avivamento, você tem que ser avivado. Se você quer ministrar sobre a glória de Deus, você tem que ter a glória sobre a sua vida. Aleluia. Se você quer ministrar a sabedoria, você tem que ter a sabedoria sobre a sua vida. Então, para você dar, você tem que ter. E assim, Pedro, ele não tinha prata, mas ele tinha Jesus. Glória a Deus. E assim, ele fala: em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. Olha o versículo 7. Tomando pela mão direita, o levantou, e imediatamente os seus pés atados foram fortalecidos. O interessante, irmãos, é que Pedro olha nos olhos dele, e ele libera uma palavra profética. Ele libera uma palavra de fé. Ele fala: em nome de Jesus, levanta e anda daí, e sai dessa enfermidade, sai dessa doença, sai desse lugar. Mas o coxo não conseguiu se levantar. O coxo não conseguiu andar. E assim, glória a Deus. sabe por que o coxo não conseguia andar e não conseguia se levantar? Porque ele não estava crendo no que Deus, do que Pedro estava falando. Ele não creu naquela palavra. Ele não mediu esforços para se levantar dali. Ele não mediu esforços para andar. Há muitos recebendo a palavra do Senhor, mas ainda são coxos, mas ainda são enfermos, mas ainda são fracos, porque não conseguem sair do seu lugar, não conseguem se levantar, não conseguem andar, não conseguem crer na palavra. E se você não crê na palavra, você não vai andar. Se você não crê na palavra, você não vai sair do seu lugar que você se encontra. Se você não crê na palavra que está sendo dita, você vai continuar coxo, você vai continuar enfermo, você vai continuar frio, você vai continuar com o ministério parado, você vai continuar no seu lugar de simplicidade, um lugar de monomia, um lugar de conforto, que é nessa porta do templo. E assim, Pedro, ao ver que ele não levantou, Pedro, ao ver que ele não creu, Pedro, cheio de fé, ele estende a mão e o levanta. Ele estende a mão e levanta aquele coxo. E a palavra do Senhor fala que imediatamente os seus pés foram fortalecidos, e ele voltou a andar. Ele voltou a andar com seus pés. Ô glória! O detalhe do texto é a mão de Pedro. Não foi a mão de Deus, porque a mão de Deus, ele só começou a agir quando a mão de Pedro começou a se mover. Aleluia. Você não entendeu o mistério. A mão de Deus, ela só se moveu quando Pedro moveu a mão dele. Glória a Deus! Aleluia! Deus, ele só vai mover a mão dele sobre a sua vida se você se mover. Aleluia! Se você começar a fazer, se você começar a profetizar sobre o vale, se você profetizar sobre o deserto, se você começar a fazer, se você começar a pregar, se você começar a dirigir, se você começar a servir, se você começar a obedecer, se você começar a viver conforme Deus quer, Deus, ele começa a mover. Deus, ele começa a fazer o impossível. Deus, ele começa a operar milagres. Deus, ele começa a operar maravilhas. Deus começa a derramar unção. Mas é necessário você se mover. Glória a Deus. E assim, Pedro, ele ministra em nome do Senhor. E ele estende a mão.
e o coxo é curado. Muitos ministram em nome dele, mas não estende a mão para o coxo andar. Não estende a mão para o coxo ser curado. O estender a mão é a tua obediência. Deus não vai curar ninguém se você não obedecer. Deus não vai fazer um milagre se você não andar a vida e santidade com Deus. Aleluia. Se você não endireitar os teus caminhos, Deus, Ele não vai operar o milagre em sua casa. Lembra de Zaqueu? Zaqueu, ele era um homem rico e publicano. O que aconteceu no texto? Zaqueu, ele foi procurar ver Jesus. Mas o interessante é que Jesus não foi até Zaqueu, foi Zaqueu que foi até Jesus. Então Zaqueu, ele foi até Jesus, ele subiu em uma árvore e foi ver Jesus. Ele foi com os seus próprios pés, ele foi com o seu próprio pensamento, ele foi com a sua própria fé, que iria ver Jesus. E o resultado disso foi que a salvação chegou na casa de Zaqueu, porque ele agiu, ele saiu do seu lugar e foi até em Jesus. O coxo, ele não saiu em seu lugar, mas foi necessário Pedro estender sua mão e o levantá-lo para ele ser curado. E assim o texto vai continuar dizendo que ele deu um salto, pôs em seu pé e começou a andar, e entrou juntamente com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. Aleluia! Glória a Então Deus! ele recebeu a cura e glorificou. Ele entrou naquele templo. Ninguém levava ele para o templo. Aleluia! Ele ficava à porta, mas ele não entrava no templo. Ele não entrava no ambiente de oração. Mas foi ele ser curado que ele conseguiu entrar no templo. Foi ele ser liberto que ele conseguiu entrar no templo. Há muitos que estão lá fora, irmãos, que necessitam de entrar no templo. Mas para eles entrarem no templo, é necessário um Pedro e um João estender a mão para o coxo e o levantá-lo para que ele entre no templo e cultua ao Senhor, e adore ao Senhor, e glorifique ao Senhor. Glória a Deus. Foi falado nessa noite, a igreja precisa fazer o ID do Senhor. São cadeiras que estão vazias por falta de obediência da igreja, irmãos, por falta de obediência com o Senhor, porque o ID do Senhor é uma ordem. O ID do Senhor, ele não é um pedido que Jesus está fazendo. O ID do Senhor é dizer o ide e fazei discípulos, ide e pregai o evangelho. Mas para a igreja ganhar almas lá fora, a igreja tem que estar unida nesse propósito, o propósito de ganhar almas. Aquele que é sábio ganha almas. Então, quando nós focamos nesse propósito, creio eu aqui que todos aqui são cristãos conhecedores da palavra, e eu creio aqui, eu queria fazer uma pergunta para a igreja: quantas almas nós ganhamos para Jesus esse ano? Quantas almas nós ganhamos para Jesus ano passado? Teve um dia que eu fiz uma campanha em uma igreja que eu estava congregando na época. A campanha era as 100 ovelhas, a ovelha perdida. Eu esqueci até o nome da campanha,
Mas era esse o tema, com esse foco. E o pastor chegou e falou assim: irmãos, vamos orar e vamos com um propósito de você pelo menos ganhar uma alma para Jesus. E eu participei dessa campanha, irmãos. E Deus, Ele começou a me usar. E eu consegui ganhar uma alma para Jesus nessa campanha. Eu consegui, depois de ganhar essa alma, consegui levar essa alma, e essa alma conseguiu ser batizada nas águas. Glória a Deus. E assim, depois dele, veio outra pessoa, da outra pessoa, consegui evangelizar essa pessoa tomou a decisão e depois foi batizada. Porque a igreja entrou em propósito de oração, para que naquele mês tinha batismo, a marca do batismo. E assim eu consegui ali ganhar, naquela época, 2 almas para Jesus. Oh, glória! E essas almas estão aí até hoje, cristãos com dificuldades, mas eles ainda não abandonaram a fé e desviaram do Senhor. E através daquelas almas veio a célula e foi-se indo, e Deus foi operando. E assim surge a igreja. A falta de evangelismo, mas a igreja tem que estar unida em tal propósito, em oração. Hoje a igreja não está unida, irmãos. Hoje a igreja não está com um propósito focado em tal propósito. A Bíblia fala que Atos 2 aconteceu porque todos os 120, imagina 120 justos, porque a Bíblia fala que um justo é eficaz a oração, traz resultado. Imagina 120 cristãos orando para que a descida acontecesse. E não demorou muito tempo, foram 10 dias e houve a descida. Depois da descida, o que aconteceu depois? Deus começou a usar esses profetas. Deus usou Pedro para ganhar 3.000 almas. Pedro, depois desse milagre, ele entra no templo, ele faz uma pregação, um sermão para 5.000 pessoas. E essas 5.000 pessoas, diz o texto, que muitos creram nele. Pelo menos ali 1.000 almas ali creram na palavra que ele pregou, porque eles estavam unidos em oração, os apóstolos. E o texto vai dizer que a igreja crescia e se multiplicava. A falta de união é quando você entra na rua da sua casa, você entra 2 quarteirões, tem uma igreja do lado. Você vai do outro lado, tem outra igreja. Você vai na outra esquina, tem outra denominação. Do lado, uma da outra. Isso mostra a falta de união das igrejas. Isso mostra a falta de compromisso com o Evangelho de Cristo. Porque o Evangelho de Cristo, ele chama os 12 para estarem unidos. Jesus, ele dá uma doutrina, um ensinamento de tal forma que esses discípulos, por mais que eles se afastaram de Jesus por um tempo, eles se reuniram novamente. E assim eles estavam com o propósito de oração. Então o que quero encerrar essa palavra dizendo que Deus usava aqueles homens. Não é porque você vai orar 2 horas, 3 horas, que Deus vai te levantar para usar, curar, libertar de uma tal maneira extraordinária.
a sombra vai passar e evaporar, não. Por que Deus usava eles? Desde o início da mensagem está a pergunta e aqui está a resposta. Porque Pedro precisava do João. João precisava do André. Para que todos estejam unidos um pelo outro orando. Glória a Deus. Um pelo outro. Glória a E Deus. amor fraternal, orando, ajudando, vivendo, sem inveja, sem contenda, sem divisão. E assim Deus ele começa a operar. Creio eu, se a igreja estivesse unida, existia mais sinais e maravilhas. Existia mais cadeirante levantando. Existia mais homens perversos se convertendo. Almas mais se redendo. Batismo mais acontecendo. Mais novo nascimento. Mais nomes escritos no livro da vida. Mas quando Deus começa a usar um, vem o outro e se levanta. Vem o espírito da inveja e começa a operar. Vem o espírito da adivinhação e começa a adivinhar. E assim a igreja começa a estar dividida em dois pensamentos. E assim a igreja não prospera. A igreja não cresce. A igreja não evolui. Porque um fala mal do irmão, o outro fala mal do outro. E assim vai indo. Então vamos ter mais união, irmãos. Mais união. Porque o segredo é a unidade. Sem a unidade, não vamos chegar a lugar nenhum. Amém? Quero agradecer essa rica oportunidade. Em nome Glória a Deus. de Jesus. Passo a pastora Janaína. Em nome de Jesus.